Geena, que é lago de fogo, que é o juízo final, depois do trono branco, onde serão lançados todos aqueles, o diabo e seus anjos serão lançados nesse lugar. E depois falamos também sobre os sinais da vinda de Cristo, vários sinais que apontam a vinda de Cristo. E após, irmãos, o arrebatamento da igreja, a palavra arrebatar é bíblica, está na Bíblia. Nós vamos ler novamente o texto de Tessalonicenses aqui, e falamos sobre arrebatamento da igreja. Arrebatar, após a igreja ser arrebatada, a igreja irá, irmãos, se encontrar nos ares com aqueles que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, nós vamos ler em Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós seremos, se estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com Ele nas nuvens, nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, após o arrebatamento, os que morreram em Cristo ressuscitarão. A ressurreição aí nós falamos faz parte da primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição ela encontra-se em algumas partes, algumas passagens da Bíblia sobre a primeira ressurreição. Não lembro se falei sobre isso na terça-feira passada. A primeira ressurreição ocorre em algumas etapas, em algumas fases. A primeira ressurreição. Quem foi o primeiro a fazer parte dela? O primeiro a fazer parte da primeira ressurreição foi Jesus Cristo. Nós tivemos pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Sim, eles reviveram, voltaram à vida física e morreram novamente. Voltaram à vida. Lázaro, vários outros exemplos da Bíblia, eles voltaram à vida física e depois morreram novamente. Então Jesus foi o primeiro a morrer e ressuscitar para nunca mais morrer. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus é a primícia dos que dormem, o primeiro a ressuscitar desta forma. Então assim nós cremos, irmãos, que a ressurreição de Jesus também é a base da ressurreição daqueles que estão aguardando a vinda dele. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Então a primeira ressurreição, Jesus a primícia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão no dia do arrebatamento da igreja. Segunda fase, temos mais gente ainda que vai ressuscitar, que vai reviver novamente. Sim, temos aí os mártires da grande tribulação, os mártires, os que morreram em Cristo, irmãos, eu estou perguntando se eles não serão vistos. A ressurreição deles ocorre num momento para o outro, assim como o arrebatamento da igreja. Onde eles se encontram hoje? Se encontram no paraíso, alma e espírito. Alma e espírito estão no paraíso, no seio de Abraão. Então o que vai ressuscitar na verdade? O que vai ressuscitar na verdade? É o corpo, é a matéria. Mas isso é uma transformação. Talvez alguém pode pensar, mas isso como vai acontecer? Como que vai acontecer essa transformação instantânea? Se as pessoas morreram há mais de 1000 anos, por exemplo, tem gente que morreu há mais de 2000 anos e está aguardando a ressurreição do seu corpo. Como que vai acontecer, irmãos? É um milagre da Bíblia. Assim como Deus disse, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação, porção seja aparelho. Ele é o Criador que vai fazer novamente, irmãos, o corpo ressurgir. Claro que ele vai ressurgir de forma espiritual, ele não vai ressuscitar com o corpo físico para viver fisicamente, não, é a ressurreição. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo escreve que semeia-se o corruptível, corpo corruptível, e vai cegar o incorruptível. Corrupção aí no sentido de deterioração física.
Então semeia-se esse corpo físico, esse corpo que sofre, esse corpo que padece, ele vai ser sepultado um dia. Então semeia esse corpo que padece, mas um dia na ressurreição ele vai receber um corpo incorruptível, um corpo que não vai padecer mais, um corpo que não vai ter sofrimento, um corpo espiritual, para se formar corpo, alma e espírito, a tricotomia, corpo, alma e espírito. Então essa é ainda a primeira ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí nós falamos dos mártires, que ainda é um tempo futuro, mas a Bíblia já descreve como vai acontecer, porque lá em Apocalipse 19, quando Jesus desce, aí já é depois da grande tribulação, quando Jesus desce, no capítulo 19, os mártires reviveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então está falando também dessa ressurreição. As duas testemunhas do Apocalipse também, que vão morrer e reviver na grande tribulação, falaremos um pouquinho sobre isso hoje, mas, irmãos, todos esses fazem parte da primeira ressurreição. Por quê? O Apocalipse nos diz, irmãos, bem-aventurado e santo, Apocalipse 19, bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Morte eterna. Então quem ressuscitar a primeira ressurreição, e somente aqueles que acreditam em Jesus, porque quem vai ressuscitar essas pessoas? Jesus, ele, a vida dele. Quem crê em Jesus, por isso que Jesus disse: quem crê em mim nunca morrerá. Ele é a ressurreição. Aleluia. Mas a pessoa morreu não fisicamente, mas ele crê que um dia Jesus irá ressuscitá-lo, porque Jesus disse, irmãos: eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Cristo nisso, você crê nisso? Aleluia. Jesus é a ressurreição. Então quem morre crendo em Cristo, quem morre em Cristo há de ressuscitar para a vida, porque quem morre sem Cristo, quem morre não crendo nele, só vai ressuscitar na segunda ressurreição. E a segunda ressurreição, irmãos, ela vai sofrer o dano da segunda morte. O que é morte? Separação. Segunda morte será separação eterna. Então quem parte sem salvação, sem Cristo, vai ressuscitar, vai lá no juízo final, para comparecer diante do trono branco e depois ser separado eternamente de Deus. Amém? Falamos sobre esses tipos de morte, falamos sobre a ressurreição. Então a igreja, irmãos, será arrebatada, os que morreram em Cristo ressuscitarão, encontraremos com eles nos ares, e a igreja participará. Nós falamos sobre isso em terça-feira. A igreja participará do tribunal de Cristo. O tribunal não é para condenação, a palavra aí no tribunal, no original, não é para condenação, é um tribunal para galardão. Então ninguém vai ser salvo por obras. Esse tribunal é para julgamento das obras. Mas para que julgamento das obras? Salvação? Não, que por obras ninguém será salvo. A salvação nunca foi por obras e nem será. Porque às vezes a pessoa fala: não, na tribulação a pessoa vai ter que sofrer para ser salvo. Não, sofrimento nunca produz salvação. Sofrimento nunca produziu salvação e nem vai produzir na grande tribulação. Não, quem estiver aqui nesse período vai sofrer o que já estiver acontecendo na história, mas não é o sofrimento que salva. Sofrimento nenhum salva. Quem salva é só Jesus, só o sacrifício de Jesus que é suficiente para a salvação. Amém? Claro que acreditamos que quem estiver vivendo nesse período aqui não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Quem estiver vivendo nesse período vai sofrer, mas ele não vai ser salvo por causa do sofrimento, vai ser salvo pela fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós falamos do tribunal de Cristo, que é para galardão, segundo as nossas obras.
Depois do tribunal, a igreja participará das bodas do Cordeiro, que é uma grande festa que o noivo está preparando para a noiva amada. Enquanto nós falamos aqui da igreja, irmãos, a igreja foi tirada daqui, arrebatada, se encontra com quem partiu para a eternidade. Esse é o corpo com quem partiu para a eternidade, claro, com o corpo agora transformado. Um corpo espiritual, é uma visão espiritual, muita coisa vai mudar nesse período. Alguns sentimentos nós não teremos nesse lugar, sentimento familiar, por exemplo, pai, mãe, filho, marido e mulher, esse sentimento é para a terra, é para cá. Mas lá não, lá nós teremos, saberemos quem somos, porque nós vamos receber galardão pelo que fizemos, vamos ter consciência, mas não teremos esses sentimentos. Os sentimentos são aqui para a terra. Irmãos, a visão do céu, a linguagem do céu, é uma linguagem totalmente, muito superior. Não temos palavras para descrever. Paulo fala, irmãos, que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, não tem palavras para descrever o que ele viu. Imagine um corpo transformado, um corpo espiritual, na presença dele, ouvindo diretamente dele, participando da festa com ele, vivendo na eternidade com ele. No céu não é lugar de confusão, no céu não, no céu é glória, no céu é gozo, coisas que nós não temos palavras para descrever. O que vai acontecer? Glória ao nome do Senhor. Confusão de línguas, isso aconteceu por causa do homem. De onde começou tudo isso? Lá em Babel, Gênesis 11. Confusão de línguas, porque o homem queria ser acima de Deus. Não, nós vamos chegar, nós vamos fazer, nós vamos acontecer, nós fizemos. E aí Deus falou: não, desçamos, confundamos ali a língua dos homens e vai parar a obra que eles querem fazer. Agora no céu é uma outra linguagem. No céu não tem barreira de linguagem. Lá eu não vou falar A, você vai entender B. Lá eu não vou falar D, você vai entender F. Não, no céu é uma linguagem clara. No céu é um ambiente espiritual. Pastor, mas como é que eu vou comunicar no céu? É uma comunicação espiritual. Cai fora essa barreira, vai cair, porque é uma linguagem espiritual. Lá nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos ver, irmãos, Jesus comprou pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Comprou o seu precioso sangue para ser um povo só. Lá não vai ter divisão de raça, lá não vai ter divisão de povo, lá não vai ter divisão, irmãos, de quem é maior, quem é menor. Não vai ter isso. O centro é Jesus, o centro é o Senhor. Todos os outros são pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Uma linguagem muito, não dá nem para comparar, não dá para descrever a glória que é estar na presença de Deus. Quando Deus manifesta a sua glória no nosso meio, quando Deus revela a sua glória no nosso meio, aqui nós humanos, pecadores, falhos do jeito que somos, irmãos, quando nós sentimos a presença de Deus, você não quer saber de mais nada, você esquece tudo, você quer só na presença dele, você só quer ficar na presença. Imagine lá com o corpo transformado, imagine lá na presença dele, a glória que será na presença do Senhor. Aleluia, isso vai acontecer. Estaremos para sempre com o Senhor. Enquanto a igreja estiver tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, só maravilha, só glória. Ninguém vai perder a salvação, porque já está lá quem vai ser salvo: os que morreram em Cristo e os que foram arrebatados. Ah, mas se a pessoa não foi arrebatada, porque ele não se preparou, não estava preparada, aguardando o arrebatamento da igreja. Mas estava preparado, foi arrebatado, já está salvo. Só vai ser salvo na presença do Senhor. Enquanto a igreja está lá, nós vamos falar agora
que vai acontecer aqui. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Como estará nesse momento enquanto a igreja estiver lá? Para isso eu quero ler dois textos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. 1 Tessalonicenses 4, 17, que é um texto muito conhecido dos irmãos. Vamos ler do 13 ao 17, ao 18, 13 ao 18, depois eu quero ler Mateus 24. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Voz de trombeta, voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido, é para os que morreram em Cristo. Aí ponto e vírgula. Aí ele continua: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Então, escatologia não é para colocar medo. Nós não precisamos ter medo do que vai acontecer. Não, irmãos. É consolo. É consolo. Jesus ressuscitou. É consolo. Jesus voltará. Amém? Jesus voltará. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. É consolo. É base. É para nós alegrarmos na presença dele. Aleluia. E estarmos prontos, preparados para a vinda do Senhor. Agora, para finalizarmos aqui a leitura bíblica, Mateus 24. Mateus 24. Glória a Deus. Vamos ler a partir verso 15. Aí nós vamos descrever o que estará acontecendo aqui, segundo a palavra. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, aí entre parênteses, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não pense a tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Então nós estamos falando de uma tribulação comum? De uma tribulação comum? Não. É uma da qual nunca houve e nunca mais haverá. Por isso é chamado de grande tribulação. Amém? Vamos somente até aqui, irmãos. Eu quero agora passar aqui alguns slides para acompanharmos a sequência, onde nós paramos, e falaremos aqui. A igreja ficou lá. Tribunal e bodas do Cordeiro. Quando a igreja for arrebatada, vamos ver aqui rapidamente, esse que já falamos, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, já falamos na terça-feira passada, e agora é a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, começará a grande tribulação, que é o cumprimento da última semana de Daniel. Irmãos, esse assunto é a crença também da nossa igreja, faz parte do credo da nossa igreja. Nós acreditamos que Jesus veio arrebatar a igreja antes da grande tribulação.
Como eu disse aqui, tem gente que acredita que a igreja vai passar pela metade, tem gente que acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação, pré, pós, mid e pós-tribulacionista. Mas, irmãos, esse não é quesito para a salvação, amém? Não é quesito para a salvação, apesar de que nós já temos um dogma aqui, um ponto de vista diferente, melhor, já um ponto definido, um ponto de vista da Igreja Assembleia de Deus, mas você não vai ser salvo por ser mid, pós ou pré. É claro que nós acreditamos, irmãos, conforme a crença que a nossa igreja defende. Acreditamos que a igreja será arrebatada antes. Eu não posso julgar, não posso julgar ninguém concernente à salvação. Quem crê que vai ficar na metade, você não vai ser salvo por ser mid, nem pós, nem pré. Você vai ser salvo por crer em Jesus Cristo. Agora nós esperamos Jesus antes da grande tribulação, e essa é uma crença da nossa igreja, amém? Por que, irmãos, isso? Porque não tem um versículo bíblico que está dizendo assim: Jesus veio arrebatar a igreja antes da grande tribulação, e nem na metade nem no final, amém? Mas tem um versículo dizendo que Jesus voltará? Tem um versículo dizendo que Jesus voltaria novamente para conquistar os céus? Tem. Agora não fala quando. Agora, como que nós acreditamos então? Com base na interpretação de outros textos. Aí entra a interpretação de texto hermenêutica. Então existem essas correntes de visões teológicas, amém, irmãos? Mas nós já temos, a igreja de Deus tem um credo, tem uma crença. Qual é a crença da Assembleia de Deus? Que nós não passaremos pela grande tribulação, amém? Então, baseado em quê? Acreditamos isso? A volta de Jesus é um fato, está marcado, está declarado na Bíblia. Agora, como vai ser a interpretação? Como é que nós chegamos a essa interpretação? Existem alguns pontos que nós vamos colocar aqui nessa noite. Primeiro, a grande tribulação, irmãos, ela é o cumprimento da 70ª semana de Daniel. Ela será de que forma? Primeiro, terá a primeira duração de 7 anos, a primeira metade de 3 anos e meio, 3 anos e meio, e a outra segunda metade de mais 3 anos e meio. Mateus 24, nós lemos aqui, do 15 ao 26, se encaixa nesses últimos 3 anos e meio. Vamos explicar o porquê se encaixa nesses últimos 3 anos e meio. Depois disso vem a segunda vinda de Cristo após 7 anos. Então, no arrebatamento da igreja, Jesus não veio a este mundo, não aparece de forma visível, ele somente veio até as nuvens para arrebatar a sua igreja. Depois da grande tribulação, aí sim Jesus veio visivelmente aqui. Mas nós lemos aqui, irmãos, que a grande tribulação, ela é a 70ª semana de Daniel. Vamos só resumir aqui, irmãos, porque é um assunto um pouco longo essa questão de Daniel. Então nós temos vários livros que são chamados apocalípticos. Nós temos Daniel, tem muitas profecias para o futuro. Nós temos Ezequiel, nós temos Malaquias, nós temos Zacarias, nós temos Mateus, Tessalonicenses, vários livros, irmãos, que contêm profecias para o futuro ainda. Mas eu quero resumir aqui Daniel. Daniel, a metade do livro é um livro histórico, conta a vida dos 3 jovens que foram levados cativos para a Babilônia, lançados na cova, na fornalha, uma parte histórica. Mas uma outra metade de Daniel é escatológica. E muita coisa, irmãos, que Deus mostrou para Daniel, grande parte é escatologia. Claro que em parte para nós já se cumpriu. Vou citar um exemplo aqui. Os irmãos lembram no capítulo 2 de Daniel, um sonho que Nabucodonosor teve, e ele viu que nesse sonho, irmãos, ele sonhou e esqueceu o sonho, passou da sua cabeça, fugiu da memória, e ele queria lembrar o sonho. Olha, chamou os sábios, os magos da Babilônia, e disse: olha, eu quero que vocês me falem o sonho que eu tive e me dê a interpretação dele. Aí os magos, os sábios, se reuniram e falaram: ei, não tem jeito não, fala para nós o sonho, aí nós vamos interpretar. Aí Nabucodonosor: não, eu não lembro o sonho, mas me fale o sonho e a interpretação.
vocês são sábios para isso. E o sábio fala: não tem como, isso é impossível, foge do nosso mundo, isso é produto dos deuses, não tem como. Aí Nabucodonosor fala: então eu vou fazer um decreto, se vocês não cumprirem o período, me der a revelação aqui do sonho, todos os sábios vão morrer. Fez um decreto. Só que tinha lá, irmãos, na Babilônia, 4 jovens que foram levados cativos para a Babilônia. 4 jovens que oravam a Deus. 4 jovens que tinham comunhão com Deus. E eles foram declarados sábios no capítulo 1. Eles foram declarados sábios pela Babilônia no capítulo 1. Eles se enquadravam também nesse decreto. Aí ele fala: Daniel reúne seus amigos, vamos falar com Deus. Pede um tempo para Nabucodonosor, nós vamos ver com Deus, quem conhece todas as coisas. Nós vamos falar com quem conhece. E foram falar com Deus. Depois Daniel chega e diz: olha, eu sei tudo. Não. Daniel chega: olha, rei, homem nenhum vai conseguir saber isso, mas existe um Deus no céu, que ele revela para o seu céu. Ele sabe tudo, ele conhece tudo, rei. E ele começa a dar para o rei: olha, rei, o senhor sonhou uma estátua, uma grande estátua. E o rei: é isso mesmo, agora eu lembrei, a estátua. E ele começa a dizer: rei, tu viste na estátua a cabeça de ouro, tu viste o peito e os braços da estátua, que era de prata, tu viste o ventre da estátua, que era de bronze, e tu viste as pernas da estátua, que era de ferro, e por fim tu viste os pés da estátua, que era ferro misturado com barro. Aí eu falei: é exatamente isso o sonho. Agora eu vou te dar a interpretação. O Deus dos céus mostrou agora, através desse sonho, que vai acontecer. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça. Deus te colocou como imperador das nações. Tu és a cabeça de ouro. Aí ele começa a escatologia. Para Daniel é escatologia, para nós já passou. E ele começa a escatologia: tu és a cabeça de ouro, Babilônia. Depois de ti virá um outro reino. Peito e braços. Fala de quantos? 2. Era escatologia. Depois virá o terceiro reino, bronze, inferior. Depois virá o quarto reino, as pernas. E ele começa a descrever a escatologia. E aí ele começa a interpretar quem era a cabeça de ouro, Babilônia. Tudo isso para Daniel, depois da Babilônia, é escatologia. Daniel foi levado jovem para a Babilônia. Daniel era um adolescente quando foi levado para a Babilônia. Quantos anos durou o cativeiro na Babilônia? 70 anos o cativeiro. Daniel ficou até o final do cativeiro? Ficou ainda mais no final, porque Daniel pegou o próximo império. Daniel viu se cumprir essa profecia: depois de ti virá um outro povo, virá um outro povo. Daniel viu o cumprimento, porque viu, irmãos, capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel. Quem autorizou Daniel ser lançado na cova dos leões? Quem foi? Qual o nome do rei do capítulo 6 de Daniel? Dário. Dário era da onde? Medo Persa. É o segundo império. O império peito e braços falam de 2. E Dário era no Medo Persa. 2 povos se uniram e formaram um grande império por Ciro primeiro. Depois veio Dário. Então Daniel viu passar os 70 anos na Babilônia. Daniel, então, nessa época já tinha mais de 85 anos aproximadamente. Daniel já tinha mais de 85 anos de idade, mas ele estava lá orando 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele orava ao Deus do céu. E aí acharam essa falha no Daniel. Qual foi a falha que acharam no Daniel? Ele ora 3 vezes ao dia para o seu Deus. Fizeram um decreto: lança na cova.
lança na cova. Daniel, o Senhor, já de mais de 85 anos, vai ser lançado na cova, mas Deus de Daniel entra na cova. Dário, medo persa. Daniel viu o primeiro e o segundo império, depois parte para a eternidade, mas Deus vai cumprindo parte por parte. Terceiro império, irmãos, que representa o bronze, já passou dos 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Já tinha passado os profetas, já tinha passado o período bíblico, entra no período interbíblico, 330 aproximadamente, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Império da Grécia. A Grécia domina o mundo depois disso, Alexandre Magno, e foi indo, passou o império, o terceiro império que Daniel mostrou, irmãos, aconteceu. Lá, próximo ano, irmãos, próximo chegando no final do Antigo Testamento, ano 39, antes um pouquinho disso, o Império Romano assumiu o reino no mundo. O Império Romano era o que então? Qual era o império? As pernas de ferro, era o quarto império, e Daniel mostrou isso, só não usou o nome romano, mas falou que seria o maior império. Isso não é coincidência não, irmãos, é o Deus da providência que estabeleceu todas as coisas. O quarto império, aliás, onde fica o maior osso do corpo humano? Onde fica o maior osso? Fêmur. Maior osso do corpo humano. E qual foi o maior império que durou na história da humanidade? Qual foi o maior império que durou na história da humanidade? Ele começa antes de Cristo, passa 100 anos, passa 500 anos, passa 1000 anos, passa 1400 anos, no final da Idade Média, que veio cair o Império Romano. Então, irmãos, a Bíblia não tem falha, Deus não erra, não, Deus conhece todas as coisas. Mas ele fala de um último. Por fim, o capítulo 2 fala de um último ainda. Depois do Império Romano, irmãos, no final da Idade Média, teve algum outro império que se levantou na história da humanidade? Depois do final da Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, teve algum outro império? Não teve. Parou no Romano. Parou no Romano. Só que Daniel não é. O Deus de Daniel não falha. Ele diz ainda que tem uma última parte da estátua, que são os pés. Só que os pés era formado de ferro com barro. Ferro com barro da liga. Tem firmeza ferro com barro? Não tem. Isso quer dizer o quê? Esse império é futuro. Esse império é escatológico. Esse império vai durar pouquíssimo tempo. Esse império vai durar pouquíssimo tempo. Depois do Império Romano não se levantou mais nenhum outro. Ainda falta esse império. É o império do Anticristo. É o império da grande tribulação. Só que Daniel termina dizendo no capítulo 2. De repente ele vê o que, irmãos? Capítulo 2, ele vê uma pedra. Uma pedra sendo lançada sem auxílio de mãos. Uma pedra que veio do alto. Ela não veio do homem, ela veio de cima. Quem é a pedra principal da esquina que veio do alto? Quem é a pedra, a rocha que vai descer para bater nos pés da estátua? Essa pedra vem descendo e ela toca nos pés da estátua. Quando essa pedra tocar nos pés, ela vai desfazer esse último império, ela vai desfazer esse último governo. Quem é essa pedra principal? A rocha da esquina, a rocha da Ele vai descer, ele vai descer, ele vai descer, vai se cumprir. Vai se cumprir. A Bíblia não é, Deus não é. O último império vai acontecer. Mas é um império que vai ter durabilidade? Não, ferro com barro não tem firmeza. Isso tem a ver com o homem. Ferro tem a ver com o Império Romano que já esteve aí. O barro tem a ver com quem, irmão? Quem somos nós? Barro, o homem é formado de quê? Barro é o império do homem. É o governo do homem. Quando o Apocalipse fala do número 666,
toda a parte da estátua. Para nós já se passou, mas falta ainda a última, ainda falta os pés. Quando você vai lá para o capítulo 9 de Daniel, resumidamente aqui, capítulo 9 de Daniel, nós estamos falando aqui do que vai acontecer neste mundo depois do arrebatamento da igreja. Capítulo 9, irmãos, resumidamente, o Senhor fala com Daniel: 70 semanas, Daniel, estão determinadas sobre o teu povo. 9:24, Daniel. Quem é o povo de Daniel? Israel. Sobre a tua cidade, qual é a principal cidade? Israel. Não sei. Aleluia. Para que espiar a iniquidade. E aí ele começa dizendo, depois do verso 25: sabe, entende a visão, Daniel, desde a ordem para restaurar o templo, desde a ordem para restaurar a cidade, até o Messias, 7 mais 62, dá quanto? 7 com 62? 69 semanas. Só que são semanas de anos ainda. Você tem que multiplicar isso por ano. Então, desde a ordem de restaurar até o Messias, 69 semanas. Quando começou essa 69? Quem recebeu a ordem para restaurar a cidade? Porque Esdras e Zorobabel vieram restaurar o templo. Mas no ano 445 a.C., quem recebeu a ordem para restaurar os muros da cidade? Quem foi restaurar os muros da cidade? Neemias. Então, professor, desde a época de Neemias até o Messias, o príncipe, 69 semanas vão se cumprir. Aí depois ele diz: depois disso o Messias será tirado e não será mais. O Messias será tirado quando terminar 69 semanas. Mas falta quantas para 70? Uma semana, 7 anos. E aí ele diz, o último verso, 9:25. O que diz aí? Daniel 9:25. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí o verso 26, aqui é a última parte. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, não será mais o povo do príncipe, ou o povo do príncipe que há de vir, com letra minúscula, príncipe que há de vir, destruirá a cidade, o santuário. Destruirá a cidade e o santuário. O que é o santuário aqui nesse contexto? É o templo. Pastor, mas hoje não tem o templo? Não, mas vai ter. Aqui está dizendo vai ter. O povo destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E a última parte do verso 27. E ele, o príncipe que há de vir, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Príncipe que há de vir, concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana, metade de 7, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, quantas semanas já se passaram de Neemias até Cristo? O Messias, 69. Falta quantas semanas? Uma. E a 70, essa última que falta, completa 69. E as 70 são determinadas sobre que povo? O teu povo. Quem é o foco dessa última semana? É o povo de Israel. Mas para que esse povo volte a entrar, irmãos, em cena novamente, alguém será tirado. Nesse intervalo, alguém foi criado. Nesse intervalo, por causa da rejeição deles, por causa da rejeição, nós somos enxertados. E Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
Essa última semana faz parte das 70. Bom. Só que Mateus 24, quando nós vemos aqui, irmãos, 24 Mateus, voltando agora para Mateus 24, verso 15, que nós lemos, nós vimos lá que o príncipe que há de vir vai profanar o templo, vai profanar o santuário, não é isso? Olha que Jesus disse em Mateus 24, verso 15: quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, já tinha acontecido isso? Já tinha acontecido? Não, só tinha profetizado. Mas já tinha cumprido até Jesus? Não. Aqui está dizendo da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver no telhado, não desça. Quem estiver no campo, não volte. Ai das grávidas que aumentarem naqueles dias. Irmãos, por que ai das grávidas? Muita coisa tem sido colocada sobre essa questão aqui, de ai das grávidas, das que amamentarem, né? Alguns até alegam a questão de criança e etc. Aqui está falando no contexto, nós vamos chegar aqui no final, nesse período da grande tribulação, vocês vão observar que Israel vai estar cercado. Batalha no final aqui, a batalha do Armagedon. Israel vai estar cercado pelas nações. Israel vai estar cercado pelo exército inimigo. Então o contexto é para quem estiver lá. Quem estiver lá vai ter mais dificuldade para fugir. Ele está falando de fuga. Tanto que ele diz: orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que acontece no inverno lá? Dependendo do inverno lá em Israel. Dependendo do inverno, há 2 anos atrás, teve um inverno lá que, irmãos, caiu neve, que parou a cidade. Neve, cobriu a cidade. Não anda ninguém, não funciona meios, irmãos, locomoção, para tudo, por causa do inverno pesado. E nem no sábado, porque o judeu guarda o sábado. Tem um dia do caminho que o judeu faz. E aí Jesus está dizendo: orem para que isso não aconteça no inverno nem no sábado. No contexto de Jerusalém, que vai estar cercado, que nós vamos falar daqui a pouco sobre essa batalha do Armagedon. Então, ai das grávidas, por quê, irmãos? Ter mais dificuldade de locomoção, fugir, descamamentarem, fugir com criança. Por isso que está dizendo: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver lá, não volte atrás para tirar alguma coisa, porque é o momento que Jerusalém vai sofrer, vai estar cercado. Lá haverá essa batalha, e vamos ver quem vai salvá-los nessa batalha. Vamos avançar aqui. Deixa eu ver. Irmãos, agora vamos para o Apocalipse. Nós falamos aqui de Daniel, falamos de Mateus, agora vamos ao Apocalipse. Nós falamos aqui terça-feira que Apocalipse primeiro fala da visão que João teve, estava na ilha. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, capítulo 2 e 3 de Apocalipse são as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4 e 5 de Apocalipse foi a visão que João teve quando ele foi arrebatado ao céu. Capítulo 4, sobe aqui que eu vou te mostrar, João. Capítulo 4 e 5. Capítulo 6, irmãos, é escatologia. Capítulo 6 para frente, e a maior parte até o 19 vai se cumprir quando? Nesse período de 7 anos. Mas quando tiver o arrebatamento, já vai começar a grande tribulação propriamente dita? Não, começa o período de 7. Só que esse período de 7 será dividido em 2 partes. Primeira parte, 3 anos e meio, irmãos, tem que resolver a situação, tem que ganhar o mundo, tem que conquistar as pessoas. Então vai ter alguém que vai surgir. Pastor, quem vai ser esse homem? Não sei. Quem vai ser fulano? Não sei. E não me preocupo com isso também. Não me preocupo com isso, porque tanta gente escreve, irmãos, tanta coisa. Ah, o anticristo é fulano. Ah, o falso profeta é Beltrano. Ah, não sei quem é o seu irmão. Não me preocupo com isso. Primeiro que não quero estar aqui nesse tempo. Mas a Bíblia fala que haverá. E não dá para nós ficarmos, irmãos, preocupados com isso. Ah,
problema dos homens. Vai surgir alguém para resolver, porque vai ter um caos aqui nessa terra. Imagine gente desaparecendo de todo lugar. Imagine, de repente, os noticiários mudam totalmente, tomam conta das notícias, desapareceram pessoas, sumiu pessoas aqui em São Paulo, sumiu pessoas no Brasil, sumiu pessoas na África, na Ásia. Para onde foi esse povo? Onde esse povo foi parar? O que aconteceu com esse povo? Quem vai dar explicação sobre isso? Quem vai dizer o que aconteceu? Quem vai dizer o que aconteceu? Às vezes já andam preparando, né? Já andam preparando, dizendo que um extraterrestre, uma nave, um cometa está se aproximando da Terra, e quando ele chegar mais perto, ele vai tirar um povo daqui. Ele vai tirar um povo daqui. Já existe essa ideologia. Ele vai tirar um povo daqui. Mas quem já experimentou a presença do Espírito Santo, mesmo que ele esteja longe, ele sabe que não foi nenhum cometa, ele sabe que não foi ninguém, nenhum extraterrestre. Quem já experimentou a presença do Espírito Santo de Deus sabe. Acredito nessas coisas? Acredito. Que vai ter de imagens, e olha, aqui mostrando, subiu. E ele vai ter que resolver o problema, dizer. E o diabo não vai sair, permitir que a notícia do arrebatamento ocorra de forma livre. Não. Vai ter controle. As informações são controladas. Vai estar sendo tudo controlado. Quando Jesus ressuscitou, irmãos, o diabo deixou que a notícia da ressurreição corresse naturalmente? Deixou que a notícia da ressurreição corresse naturalmente? Não. Induziu algumas pessoas. Essas pessoas subornaram os guardas e disseram: digam que vocês dormiram, e vieram os discípulos e roubaram o corpo dele. Nós vamos cobrir vocês, nada vai acontecer com vocês. E o diabo espalhou essa notícia que o corpo de Jesus foi roubado pelos discípulos, mas é uma mentira, porque Jesus está vivo, Jesus apareceu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu, e Jesus continua hoje realizando milagres, Jesus continua hoje realizando maravilha. Jesus opera milagres, opera maravilhas hoje. A pessoa que morreu, irmãos, que continua fazendo isso. Tem alguém aí que morreu, que voltou e anda fazendo milagres assim? Não existe, mas Jesus está vivo, ele voltou, ele ressuscitou vivo, ele voltará de novo, visivelmente. Voltará visivelmente. Então alguém vai ter que arrumar uma desculpa, vai ter que resolver o problema. Esse povinho aí não prestava mesmo, foram tirados daqui. Agora nós vamos crescer. Agora é o domínio do homem. Agora nós vamos fazer o que queremos. A parte da economia, gente, vai resolver facilmente. Imagine se tanto de gente desaparecendo. Imagine se tanto de gente desaparecendo. Imagine. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar muita coisa. Você está ligado aqui? A propriedade que Deus te deu é para uso aqui somente, não vai levar nada. O dinheiro que Deus te deu é para uso aqui somente, não vai levar nada. O carro que Deus te deu é para uso somente aqui, não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Nós estamos aqui, mas aqui nós não somos. Nós temos uma eternidade garantida com Ele. Tudo fica aí. Tem gente pregando o evangelho para ficar aqui, mas o evangelho da igreja é o evangelho da eternidade com Ele. Iremos estar com Ele. Aleluia. Vai ficar tudo aí. Por isso nós não podemos nos apegarmos a essas coisas. Tem gente que se apega tanto às coisas deste mundo. Misericórdia, vai ficar tudo aí. Você não leva nada. Não leva nada.
Vai sobrar casa, vai sobrar carro, vai sobrar dinheiro no banco, vai sobrar tudo aí. Vai resolver a economia do mundo. Vai resolver a economia do mundo. Ele, príncipe que há de vir, firmará um acordo com muitos por uma semana. Está em Daniel 9, 27. Firmará um acordo com muitos por uma semana. 7 anos. Mas na metade ele vai trair o acordo. Quem é ele? Apocalipse 6, abertura dos selos. Primeiro selo, cavalo branco. O que é o cavalo branco? Capítulo 6. Falsa paz. É o acordo de falsa paz. Ele vai fazer, ele é o cavalo branco do capítulo 6. É o acordo de falsa paz. Aí o mundo vai olhar e vai dizer: esse homem é bom demais. Olha que paz que nós vivemos agora, sem aquele povo barulhento. Olha que paz que nós vivemos agora. Olha que paz. Falsa paz. Mas na metade dos 3 anos, aí vem o segundo. Cavalo vermelho. Cavalo vermelho fala da guerra. Aí começam os últimos 3 anos e meio. Ele vai profanar o templo. Aí muitos pensarão que ele é o Messias, porque ele vai fazer um acordo de paz lá no Oriente Médio que ninguém conseguiu fazer. Muitos vão pensar que ele é o Messias. Esse homem acho que é o nosso Messias. Mas depois que ele entrar lá e profanar o templo, aí eles vão dizer: não, ele não é o nosso Messias, não. Ele não é o nosso Messias, não. Ele profanou o templo. Ele não é. Aí começa a guerra, começa a fome, começa a morte, a abertura dos selos e a destruição. Os últimos 3 anos e meio. Quinto selo, mártir da grande tribulação, sinais e mudanças na natureza, silêncio no céu por quase meia hora, e segue-se 7 anjos com 7 trombetas, saraiva, fogo, uma grande monte ardendo em fogo, cai no céu uma grande estrela, terça parte do sol, quinta trombeta, gafanhotos para atormentar os homens. Aí é aqui, irmãos, gafanhotos para atormentar os homens, e a morte é presa por 5 meses. Então durante a grande tribulação vai ter morte? Vai ter morte durante a grande tribulação? Claro que vai. Morte natural, morte acidental, vai ter normal. Agora durante essa praga, as pessoas serão atormentadas. Elas desejarão morrer, e a morte fugirá delas. 5 meses. Pastor, mas Deus, para que Deus faz isso? Irmãos, esse período a Bíblia chama o dia da ira do Cordeiro. O Cordeiro é a maior revelação de Deus ao mundo. Quem é a maior revelação de Deus ao mundo? Jesus Cristo. Está sendo rejeitado. Quase 2000 anos. Mas um dia haverá em que o homem vai clamar por ele. O Cordeiro, dia da vingança, dia da ira do Cordeiro, grande tribulação sobre toda a terra. 4 anjos estão presos no grande rio Eufrates, são soltos. Muita coisa está começando a acontecer hoje. Rio Eufrates está se secando. Mar Morto está secando. Mar Morto, estive lá algumas vezes, está cada vez ele vai diminuindo. Vai começar a surgir a água doce no final lá nos Golães. Por que Mar Morto? Porque Ezequiel 47. Águas purificadoras, é uma profecia. As águas vão sair de Jerusalém, embaixo do altar. As águas saem de Jerusalém, vai passar pelo deserto, desce pelo deserto, e onde essa água passar, ela vai sarando a terra. Ela vai sarando a terra. O que era seco vai começar a produzir. Quando essa água tocar no Mar Morto começa a ser sarado. Não tem vida nenhuma no Mar Morto.
tanto que você deita, senta no mar e não afunda grande quantidade de sal, não tem vida nenhuma, mas o mar morto vai ser sarado. É profecia, isso vai acontecer. Começa a dar os sinais já, sinal já começa. Não podemos marcar data de arrebatamento da igreja, arrebatamento, porque não sabemos o dia nem a hora, mas muitos sinais começam a se cumprir. É para ficar alerta. Está chegando a hora, está chegando o momento. A igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada daqui. Aleluia. E por último, as 7 taças, chagas malignas, rios tornam-se em sangue, grande calor, seca do rio Eufrates, terremotos, chuvas de pedras. Irmãos, dias semelhantes aconteceram, as pragas no Egito, muitas coisas aconteceram, vai acontecer nesse período da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Aqui nós temos uma ilustração que serão que as 2 testemunhas. Para finalizarmos, estamos caminhando para o final. Isso tudo dentro dos últimos 3 anos e meio. Mas nesse período vai ter pregação? Vai ter gente pregando o evangelho aqui nesse período da tribulação? O Espírito Santo estará aqui na terra nesse período da tribulação? Claro que ele estará. Ele é onipresente. Ele está presente em todo lugar. É Ele que vai conduzir a igreja, sim. Sabemos isso. É Ele que vai conduzir a igreja, a noiva. Ele é o Damasceno. Ele representa aquele Eliezer que foi preparar a noiva para Isaac. Aquele que foi lá buscar a noiva para Isaac. E aí, quando ele foi levar a noiva para Isaac, ele não levou a noiva vazia, não. Ele colocou presente na noiva, adornou a noiva, preparou a noiva. E o presente ele está dando. Ele continua derramando. São os dons, são as dádivas. O que você faz na obra do Senhor é presente que o Espírito Santo está derramando para ser usado, para preparar a noiva que vai ser apresentada diante do noivo. Mas ele é Deus, sendo Deus, ele é onipresente. Irmãos, o Espírito Santo estará assim. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não agir, quem vai ser salvo? Vai ter salvação? Vai ter gente pregando o evangelho. Quem vai estar pregando aqui nesse período? 144 mil, que alguns dizem que são os que vão para o céu. Não, 144 mil são 12 mil de cada tribo que estarão aqui na grande tribulação pregando o evangelho do reino. Estarão aqui pregando o evangelho do reino. 144 mil. Quem mais vai pregar o evangelho? As 2 testemunhas. Quem são as 2 testemunhas? Eu não sei. Pastor, mas eu acho. Eu já choro bastante. Claro que os acontecimentos do Apocalipse, irmãos, os sinais que as 2 testemunhas farão, são parecidos com o que Elias e Moisés fez. Moisés as pragas, Elias, o céu não choveu, fogo desceu do céu. Então os sinais são parecidos, mas eu não entro nesse pormenor. Vamos falar que Elias e Moisés, Elias e Enoque, para mim não importa. Haverá 2 testemunhas lá em Jerusalém, pregando o evangelho do reino, farão sinais, prodígios, maravilhas. O mundo inteiro verá. Aí a Bíblia diz no Apocalipse que a besta, o anticristo, vai fazer guerra contra as 2 testemunhas, mas elas não vão ter autoridade sobre eles. Mas no final dos 3 anos e meio, o anticristo vai matar as 2 testemunhas. Está lá no Apocalipse. Matará as 2 testemunhas e deixará o seu corpo, os seus corpos expostos em praça pública lá em Jerusalém. 3 dias e meio. Não vai deixar sepultar, matando essas pragas. Eles atormentavam a vida da gente, matamos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas mandarão presente uns aos outros. Sabe o que é isso? Congratulando a morte das 2 testemunhas.
se regozijando com a morte das duas testemunhas. Morreram, essas pragas morreram, está aí. Mas a Bíblia diz que no final de 3 dias e meio, o Espírito vindo da parte de Deus entra num dos corpos das duas testemunhas. Eles ressuscitam, se põem em pé, e na presença de todos, o mundo inteiro verá isso. Como assim, pastor? O mundo inteiro vai ver isso? Ah, mas quem escreveu o Apocalipse sabia que ia ter internet no mundo inteiro. Quem escreveu o Apocalipse sabia que o mundo inteiro ia ver Jesus descendo no Monte das Oliveiras. Quem escreveu sabia, ele sabe tudo. O mundo inteiro verá as suas testemunhas sendo ressuscitadas e levadas aos céus. Aí houve o maior terremoto da face da história. Quem mais vai proclamar o Evangelho para terminar? Apocalipse 14. Irmãos, diz que tem 3 anjos que proclamarão o Evangelho eterno em toda a tribo, povo, língua e nação. Anjo hoje não prega o Evangelho, mas lá eles vão anunciar o juízo. Eles vão anunciar em todo o mundo o juízo a toda a face da terra. Nesse finalzinho da história, o anticristo vai fazer o quê? Reunir o seu exército. Vale do Armagedon, monte de Meguido. Esse vale tem lá na Galileia, começa na Galileia. Nós tivemos ele agora, há 20 dias atrás, quando nós estivemos no Monte Tabor. Monte Tabor, ele vê todo o vale do Armagedon do Monte Tabor. Monte Tabor, o monte lá de onde Elias também, Monte Carmelo também, dá para você ver todo o vale do Armagedon desses montes, fica na Galileia. E lá de cima do Monte Tabor você vê o vale, o grande vale que existe. Eu postei alguns vídeos esses dias sobre essa região do vale do Armagedon lá no canal. É um grande vale onde Cristo vai reunir as nações para descer, reunir as nações, os exércitos, para ir a Israel. Quando Israel estiver cercado, aí ele diz: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado, não desça. Ai das guerras, porque Israel vai estar cercado. Batalha do Armagedon. Aí eles vão lembrar: não vai ter saída, não vai ter quem vai socorrer. Eles vão lembrar: socorre-nos, socorre-nos. Nesse momento, depois de 7 anos, quem vai descer? Quem vai descer? Zacarias capítulo 14, verso 2 diz: naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, e o monte fenderá ao meio, e haverá um grande vale. Ele desce para salvar. Eles vão reconhecer quem é o verdadeiro Messias. Ele desce. Zacarias capítulo 12 diz, irmãos, que verão as marcas. Aquela que nos passaram, verão as marcas. Quando Jesus apareceu para João na ilha de Patmos, ele apareceu, como que era o seu semblante? Seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente. Quando ele aparece para Saulo, como que Saulo vê? Saulo, Saulo, porque tu me persegues, Saulo? Tu para te recalcitrar com os meus aguilhões. Como é? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo viu uma grande luz, Saulo caiu, irmãos, não conseguia enxergar. Mas quando descer do Monte das Oliveiras, no mesmo monte, frente de Jerusalém, tem um lugar lá que é chamado lugar da Ascensão. Tem uma parte do monte que é chamado lugar da Ascensão, porque quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias aqui na terra. Ele entrava, aparecia para um, aparecia para outro, apareceu para os dois no caminho
Emaús, apareceu para os 12 uma vez, 11 Tomé não estava, depois apareceu com Tomé presente, ele ficou 40 dias andando aqui, aparecendo, um corpo físico, ele não estava mais limitado à matéria, era físico, porque precisava provar que era ele mesmo. Jesus comeu, não porque ele tinha fome, Jesus comeu. O que vocês têm? Estão duvidando que sou eu? O que vocês têm aí? Tem pão, tem peixe, ele está aqui. Jesus comeu, ele não comeu porque tinha fome, ele comeu para provar que era ele mesmo. Sou eu, aqui não é o Espírito não tem carne e osso, como eu tenho, ele está aqui comeu. Para provar que era ele mesmo. Depois de 40 dias, Jesus vai lá para o Monte das Oliveiras, lá no lugar da ascensão. Jesus dá ordem para ele ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E Jesus estava lá no monte e de repente Jesus começa a subir. E os discípulos olhando e vendo Jesus subindo, aleluia, até que uma nuvem ocultou os seus olhos. E de repente, aleluia, um varão aparece para ele e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como os vistes ir, ele vai descer aqui nesse lugar. Nós acreditamos que Jesus vai descer de uma forma visível, vai descer visível, eles irão reconhecer: não foi ele que foi morto naquela cruz, não é ele, ele veio nos salvar, o nosso Messias veio nos salvar. Jesus descerá. Aí a Bíblia diz no Apocalipse que ele vai pegar a besta do anticristo, e Apocalipse 13 fala da besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Mar fala de nações, dois líderes. A Bíblia diz que os dois serão lançados vivos no lago de fogo. Satanás vai ser preso. E os exércitos? Apocalipse 19 diz que com o sopro da sua, Apocalipse 19 é aquele cavaleiro branco. Lá é o verdadeiro. O cavalo branco do capítulo 6 é a falsa. Do 19 é o verdadeiro, ele é a paz. Está na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele desce, aí ele separa as nações, separa os povos. Quem aceitou a marca da bênção, quem não aceitou, são os bodes e as ovelhas, para entrarem no milênio em que ele vai reinar sobre a terra. Igreja, corpo espiritual, reinando com ele, estaremos com ele. Final de milênio, nós teremos juízo final em trono branco, onde haverá o julgamento final. Depois disso, a Bíblia fala: novos céus e nova terra, onde todas as coisas já passaram. Eternidade com Deus, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida. Você que está nos ouvindo, acompanhando nesta noite, aleluia, pela internet, isso não é para colocar medo, não, é esperança. Jesus salva, Jesus voltará, a base do cristianismo, ele nasceu de forma sobrenatural. Primeira base, ele nasceu de forma sobrenatural. Segunda base, ele morreu e ressuscitou. E a terceira, ele voltará. Acreditamos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.